Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à continuidade do curso de Noções de Direito, aula 5 do pré-ALMG do Prolabore. A gente continua, então, no regramento do Poder Legislativo Estadual, presente na Constituição do Estado de Minas Gerais. Até aqui a gente viu algumas características e na última aula especificamente a gente viu quando que a Assembleia se reúne. E eu fiz um quadro sinóptico aqui que resume um pouco a questão. A sessão legislativa ordinária da Assembleia tem datas rígidas e específicas, 1º de fevereiro a 18 de julho, 1º de agosto a 20 de dezembro, ela não pode ser interrompida nem encerrada sem as leis de diretrizes orçamentárias e a lei de orçamentária anual, respectivamente. A sessão extraordinária é quando a Assembleia se reúne fora desse período ordinário, tem requisitos específicos, tem regramento diferenciado, como a gente pôde observar. E não confundir isso com reuniões preparatórias, que são aquelas que acontecem entre os dias 1º e 15 do início da legislatura, isto é, na primeira sessão legislativa da legislatura, que é composta de 4 anos. Então, depois de resumir quando que a Assembleia se reúne, agora nós vamos começar a pisar no que a Assembleia faz. E já no artigo 54, nós temos ali a primeira função da Assembleia, então, mas eu acho que é necessária uma explicação prévia. Como vocês devem saber, a nossa forma de divisão do poder contemplou a existência de 3 poderes independentes e harmônicos entre si, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. E o parlamento, o poder legislativo, ele tem a função típica, a função precípua de fazer leis e de fiscalizar o executivo. Essa é a função, vamos dizer assim, principal do poder legislativo. E tem como função atípica, por exemplo, a função judicante de julgar o governador do estado nos processos de impeachment, tem a função administrativa, como se fosse um mini poder executivo, quando a Assembleia organiza-se internamente, né, realiza concurso público, faz uma licitação, ela está agindo, vamos dizer assim, de maneira atípica como um outro poder. De certa forma, cada poder exerce, em alguma medida, a função do outro de forma atípica, de forma bem resumida, de forma bem pontual. Mas a função típica do Poder Legislativo é fazer leis e fiscalizar o Poder Executivo como ele está desempenhando suas funções. E talvez isso não seja muito claro, essa função de fiscalizar o Poder Executivo, sabe? Sobre como o Poder Executivo está desempenhando suas funções. E aqui já fica essa primeira dica, porque fazer lei como função típica é muito claro, até para o cidadão comum que nunca teve contato com a Constituição do Estado e com o que a Assembleia faz ou deixa de fazer. Mas a questão da fiscalização é muito importante. E onde que está esse aspecto constitucional, esse aspecto, desculpe, de fiscalização do Poder Executivo na Constituição do Estado? Está lá no artigo 73 da Constituição, que a gente vai ver aqui com muita tranquilidade, antes de continuar no artigo 54, que é já uma função da Assembleia. Tá bom? Então, título 3, do Estado. Capítulo 2, da Organização dos Poderes, seção 1, do Poder Legislativo, subseção 6, da Fiscalização e dos Controles. Artigo 73, caput. A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz. Parágrafo 1º. Os atos das unidades administrativas dos poderes do Estado e de entidade da administração indireta se sujeitarão a 1. Controles internos exercidos de forma integrada pelo próprio poder e a entidade envolvida. E 2, está até em negrito porque é aqui que eu queria chegar. Controle externo a cargo da Assembleia Legislativa com auxílio do Tribunal de Contas. Aqui a gente percebe já que o Tribunal de Contas do Estado é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa e que
A Assembleia é um controle externo do Poder Executivo. Controle externo a cargo da Assembleia Legislativa. O inciso 2 se liga ao parágrafo 1º, que assim, redigido: os atos das unidades administrativas dos poderes do Estado. Então, veja bem, toda vez que um outro poder, seja judiciário, ou seja, o Poder Executivo estiver exercendo a função administrativa, caberá controle externo por parte da Assembleia Legislativa. Ok? Então, eu fiz essa brevíssima explicação porque, a partir do artigo 54, nós temos a primeira vez que a Constituição fala o que a Assembleia faz. E vamos ler, é um artigo longo, é um artigo, como a técnica legislativa não das melhores, mas nós vamos encarar e transformar ele em um artigo fácil. Os secretários de Estado, os dirigentes das entidades da administração indireta e os titulares dos órgãos diretamente subordinados ao governador do Estado comparecerão semestralmente, sob pena de responsabilidade no caso de ausência injustificada, às comissões permanentes da Assembleia Legislativa, para prestarem pessoalmente informações sobre a gestão das respectivas secretarias, entidades e órgãos no semestre anterior, nos termos de regulamento da Assembleia Legislativa. Esse artigo, esse caput, está trazendo um evento que acontece semestralmente na Assembleia, chamado Assembleia Fiscaliza. E ele talvez é a materialização máxima dessa função atípica, dessa função típica do Poder Legislativo de fiscalizar o Poder Executivo. Por quê? O artigo 54 começa enumerando pessoas, autoridades, e todas elas integram o Poder Executivo. Se não vejamos, integram seja diretamente, seja indiretamente. Vamos lá. Os secretários de Estado. Os secretários de Estado são pessoas vinculadas diretamente ao governador que exercem atividade administrativa. Nós temos secretário de Saúde, secretário de Educação, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, porque, em tese, o governador, que é a personificação do Poder Executivo, ele não vai executar ele mesmo todas as funções, ele delega aos seus secretários. Dirigentes das entidades da administração indireta, como é o caso de uma entidade que vocês vão ver na aula de administração pública, ela não integra a estrutura do Poder Executivo, mas ela faz parte da administração pública de alguma maneira. A administração indireta, por exemplo, a Copasa, por exemplo, a CEMIG, elas não estão na estrutura do Poder Executivo do Estado diretamente. Diretamente nós temos o governador, os seus secretários, e tem órgãos, titulares de órgãos das entidades da administração indireta que também vão vir prestar esclarecimentos. E titulares de órgãos diretamente subordinados ao governador, como é o comandante-geral da PM, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar, ela não está na estrutura do Poder Executivo Estadual de forma direta, mas, apesar de ser um órgão autônomo, seu titular máximo, ele é diretamente subordinado ao governador do Estado. Perceba aqui que então são autoridades que são subordinadas, seja direto ou indiretamente ao governador, e que exercem tipicamente a atividade de poder executivo, porque coloca a mão na massa, presta os serviços públicos de maneira na ponta da linha. Essas autoridades comparecerão semestralmente
E aí nós temos uma característica sob pena de responsabilidade no caso de ausência injustificada, as comissões permanentes da Assembleia Legislativa. Aqui, pela primeira vez na nossa caminhada, aparece a palavra comissões, porque a Assembleia ela é dividida em comissões temáticas, como veremos um pouco mais adiante. Mas cada autoridade vai prestar esclarecimentos na comissão afeta a sua atividade. Ou seja, o secretário de Estado de Saúde vai comparecer semestralmente à Assembleia e vai, notadamente, prestar esclarecimentos perante a comissão temática da Assembleia de Saúde, formada por um grupo de um pouco menos deputados do que os 77. Então, é como se fossem especializações dentro da Assembleia, como a gente vai ver na aula que a gente falar de comissões. Mas então tá, essas autoridades vão vir aqui para quê? Para prestarem pessoalmente informações sobre a gestão das respectivas secretarias, entidades e órgãos no semestre anterior, nos termos de regulamento da Assembleia Legislativa. Então, isso é uma inovação. Isso foi trazido em emenda constitucional recentíssima, ela é de 2019. Até então, não era com esse regramento todo, havia a presença de secretários na Assembleia, mas com essas características é uma inovação da Assembleia, e esse evento é denominado Assembleia Fiscaliza. E esse evento talvez escancar essa função típica da Casa Legislativa de fiscalizar o Poder Executivo, de não só de fazer leis, mas também de fiscalizar o Executivo. Parágrafo 1º. Aqui é um caso que o parágrafo 1º não se liga ao caput e vocês vão entender por quê. É óbvio que a temática é a mesma, mas o caput está falando de um evento permanente, 2 vezes por ano, que os secretários de Estado ou os dirigentes das entidades da administração indireta ou de órgãos diretamente subordinados ao governador vêm prestar esclarecimentos. O parágrafo 1º é uma situação que não ocorre de maneira frequente, sim pontual. O secretário de Estado poderá comparecer à Assembleia Legislativa ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e após entendimento com a mesa da Assembleia, para expor assunto de relevância de sua secretaria. Aqui, perceba que é pontual. Aqui, primeiro, que é o secretário voluntariamente vindo à Assembleia, após entendimento com a mesa, para expor um assunto específico. Ele não vai prestar contas sobre sua gestão anterior. É um caso de comparecimento de um secretário de Estado para expor assunto de sua relevância, de relevância de sua secretaria, desculpe.